Vamos começar então a girar as notícias desta segunda-feira. Vamos começar com o Atlético, que é o líder do campeonato, bateu o São Joséense lá em São José por 3-2, né? A gente vai falar com Alexandre Senechal. Você que está no YouTube vai aproveitar para ver também os gols desta vitória do Atlético. E o Alexandre Senechal tem informações aí do rubro-negro, como é que o líder do campeonato começa esta semana, que é de Atletiba, mas tem confronto com o Azures ainda na quarta-feira, Ale. Começa a semana com foco no Atletiba, Linhares, porque o jogo é lá no domingo, na Arena da Baixada, e tem o confronto contra o Azures no meio de semana, também na Arena. O Atlético, que a gente já falou nos últimos bate-prontos aqui da Jovem Pan News, teve essa agenda facilitada, entre aspas, né? Teve jogos em casa e o único jogo fora nesses últimos 3 jogos foi agora contra o São Joséense, que é na Grande Curitiba, para quem não conhece ali, São José dos Pinhais é bem coladinho com Curitiba. Então era bem pertinho, né? Não dava nem meia hora de ônibus ali para o Atlético chegar até o jogo no Pinhão. O Furacão, que mantém esse rodízio, né? Teve novas peças de novo na partida contra o São Joséense. O técnico Paulo Turra promoveu a estreia do Fernando, lateral esquerdo, que era tão pedido pela torcida. Ele até acabou substituído pelo Pedrinho também no segundo tempo, mas já mostrou um pouquinho do seu potencial, até chegou algumas jogadas na linha de fundo. Não foi uma excelente estreia do Fernando, mas ele mostrou ali que tem alguma qualidade na chegada no ataque, que é um jogador, me parece, um pouco mais sólido do que o Fernando. A gente vai falar sobre essa estreia dele também na sequência do programa. Mas o técnico Paulo Turra exaltou as qualidades do Atlético, exaltou a força de vontade do Atlético lá no calor, lá de São José dos Pinhais. Os termômetros marcavam mais de 30 graus e a sensação térmica lá embaixo era até muito maior, porque, lembrando, o estádio do Pinhão tem aquele gramado sintético, então fica muito mais quente do que a grama natural, né? O piso ele esquenta muito. A gente viu nas paradas técnicas os jogadores do Atlético colocando gelo, jogando água nas chuteiras. O Pablo chegou até a trocar de chuteira no primeiro tempo, porque o calor ali estava muito grande. E o Paulo Turra falou, o Atlético, lembrando, saiu atrás, esse gol do Marcos Paulo, que concorre na nossa enquete como um dos gols mais bonitos da rodada. Acabou empatando com o próprio Pablo, o artilheiro do Campeonato Paranaense, agora com 5 gols marcados. No começo do segundo tempo, teve um gol contra do Zé Ivaldo, numa jogada do Ricardinho pela esquerda, cruzamento para trás. A bola desviou no zagueiro do Atlético, que apesar do gol contra fez um bom jogo. E a bola acabou enganando o Bento, 2-1. E aí o Furacão conseguiu a sua virada. Um gol contra do Calil, volante do São Joséense, numa jogada do Canóbio. E também o gol depois no finalzinho do Tomás Coelho. Mas vamos primeiro falar sobre o Paulo Turra, vamos ouvi-lo sobre esse difícil duelo, esse embate, um dos mais difíceis do Atlético até o ano, e que, novamente, acabou com 3 pontos do Furacão na tabela. Hoje nós enfrentamos mais um adversário, que foram 2 vezes nós estarmos atrás do marcador, principalmente no primeiro momento, onde com 1 minuto, acho, de jogo, eles fizeram o gol. Foi mais um teste para nós, porque aí tu tem que ter cabeça fria, tu tem que ter equilíbrio para começar o jogo em desvantagem, e os jogadores foram bem dentro da realidade, como tu falou, o calor, o campo muito diferente, que na realidade o campo é difícil até de correr, de travar, de arrancar, mas como eu falei para eles, passamos por cima de tudo e de todos, com todo o respeito, né? E conquistamos uma vitória, que é a 5ª vitória nossa seguida, e isso nos dá mais segurança e mais chance de a gente poder sempre fazer os ajustes, então eu estou muito satisfeito. E o Paulo Turra tem que estar satisfeito mesmo, né? Porque o Atlético, apesar das dificuldades que encontrou, principalmente nos jogos contra o Maringá, lá na Arena da Baixada, e agora contra o São Joséense no Pinhão, o Atlético tem 100% de aproveitamento, né? A torcida do Coritiba vaiou bastante ontem no jogo no Couto Pereira. A torcida do Atlético saiu muito satisfeita, porque o Atlético teve forças, apesar do calor, apesar do gramado, em que a bola de fato quica muito, a gente consegue perceber ali de pertinho. O Linhares estava até comigo na transmissão, também pode falar sobre isso. Mas o Atlético tá aí, tá firme e forte, 100%, fazendo esse rodízio de atletas, e teve um grande personagem, né, o Tomás Coelho, ele que foi titular, fez a sua estreia na temporada, após uma lesão no dedo do pé, na partida anterior, na vitória contra o Foz do Iguaçu na Arena da Baixada. Entrou no segundo tempo, foi bem mais uma vez, e meteu esse golaço que também concorre na nossa eleição de gol mais bonito da rodada aqui no Bate Pronto. Vamos ouvir o Coelho, depois eu abro para vocês também comentarem um pouquinho sobre essas atuações, essa fase, grande fase, né, que o Furacão vive na temporada. Vitória importante hoje aqui num campo difícil. Acho que essa vitória foi construída mediante a mentalidade nossa. A gente se preparou bastante essa semana e foi um jogo bem particular.
mas a gente não tem excusa, dia a dia a gente trabalha para conseguir em qualquer campo, em qualquer lugar, a vitória que o clube merece. E a comemoração foi, acho que tinha muitos aí que estavam xingando a nós, mas faz parte do futebol, é o folclore do futebol, e a gente trata de brincar um pouquinho com isso, mas sem provocar ao rival. Parabéns a eles pelo jogo de hoje, pela torcida, e obrigado a nossa pelo apoio também. Aí o Coelho, ele que falou da comemoração, porque ele foi comemorar justamente na frente da torcida do São Joséense, já que eles estavam atrás do gol defendido pelo goleiro Gabriel Leite no segundo tempo. Natural, né? Ele tem que correr para algum lugar, e a torcida estava bem na minha frente, esse lance, xingou bastante o Coelho na hora do terceiro gol do Atlético, mas enfim, coisas do futebol, isso aí acontece sempre. Mas o Coelho, um grande destaque dessa vitória do Furacão, Zé Ivaldo fez uma boa partida, Fernando teve uma estreia também até sólida. Agora queria ouvir os colegas também sobre essa fase do Furacão. Por enquanto, 100% de aproveitamento. Já, Azures, próxima rodada na Arena da Baixada. E lembrando sempre, claro, o Atletiba, o primeiro Atletiba nosso aqui da equipe da Jovem Pan News, tanto no rádio quanto no YouTube. Então tá aí, os destaques do Atlético, né? O Coelho fez um golaço, o Felipe Dal, que o Ale faz essa questão aí o rodízio de jogadores, o Atlético tem utilizado e bem, os resultados têm acontecido. No sábado foi uma vitória difícil, como tinha sido também na quarta-feira contra o Foz do Iguaçu, né? Pelo relato do Elísio, os comentários da Janaína, o próprio Ale que estava trabalhando no jogo. A dupla Atletiba tem conquistado os resultados. O Curitiba tropeçou ontem, mas não tem sido fácil, né? O Rio Branco e Atlético foi um jogo mais fácil. O Atlético decidiu lá rapidinho no primeiro tempo, mas os demais foram todos muito bem disputados. O Atlético ele tá se dando bem de certa forma, porque muitas vezes ele tá conseguindo abrir vantagem no placar, né? Cedo. Muitas vezes. Com o São Joséense ficou 2 vezes atrás, né? Teve que buscar a virada. Só que foi o único jogo, né? Porque contra o Foz, se não me engano, abriu 3-0. Depois levou o 3-1 e levou um sufoco danado. Contra o Maringá foi 1-0 só, mas o gol foi aos 8 minutos, o que facilitou a vitória do Atlético. Contra a equipe do Arucó fez 2-0. Contra o Foz, abriu 2-0 e depois tomou o gol, tá? Isso. Foi 2-1 e aí fez o gol no final do perigoso, né? O placar perigoso, né? Mas ainda o placar perigoso de Linhares Júnior. Mas não aconteceu a lei Linhares Júnior, né? Que é importante. O Atlético sabia da lei, daí exatamente. Só que contra o Arucó também abriu 2-0. Então isso está facilitando a vitória do Atlético, por mais complicada que ela acabe se tornando. Então o Atlético está geralmente saindo na frente do placar, tirando o jogo contra a equipe do São Joséense. E daí, contra o São Joséense, tem todo esse fator da questão do gramado, que realmente é muito ruim. Você chegou a pisar lá, Alexandre? Pisou assim no gramado? Eu cheguei, Dal, que eu pisei, eu fiquei ali conversando com o pessoal da comissão técnica do São Joséense. A gente chegou bem antes, né? Porque vale lembrar, a gente fez aquele pré-jogo, aquele bate-pronto especial, né? Antes da jornada esportiva. E, cara, é muito baixinho, é muito liso. E, assim, se chover, não dá mesmo pra jogar de society ali, viu? Às vezes você até comentou uma história, eles relembraram. O Léo Gamalho jogou com uma chuteira de society ano passado. Ele treinou com a chuteira de queria society. Jogar. Ele chegou a falar com a comissão técnica, falando que jogaria com a esteira do Society, porque é muito baixo mesmo. Só que daí, por ser tão quente, ele teve que jogar com trava alta. Tem o passo a questão da areia ali lá, é a trava, né? E o passo da Desculpa, areia Linhares, mas a trava é baixinha ali deles, né? Eles usam aquela trava menor, mas é uma trava, aquela de borracha para caso chova, enfim, para você conseguir se manter no gramado, porque eles molham também o gramado antes do jogo, eles molharam bastante o campo do Pinhão, então se você não jogar com essa trava, você não fica em pé, o seu site não segura. Eles molham para baixar a temperatura do piso, né? Essa é a função de molhar o gramado sintético. O São José lá, o Zequinha lá de Porto Alegre, tem um gramado lá no Passo da Areia, não sei se vocês já foram lá, que o jogador tem que parar a partida para meter o pé dentro do balde de gelo, porque a temperatura sobe demais, né? Quando tivemos as paradas técnicas, os jogadores fizeram isso, alguns tiraram a chuteira, jogaram água gelada no meião, né? Para dar uma resfriada. E o gramado lá não tem o sistema de amortecimento que tem na Arena da Baixada, né? A tecnologia. O gramado do Atlético tem fibras, tem... E ele é muito mais alto, o gramado do Atlético. E a base do piso também é diferente, né? Então ali os caras concretaram e meteram a grama sintética. O Curitiba jogou ano passado também lá em a bola é muito Feira nervosa. de Santana.
pela Copa do Brasil e o gramado era muito parecido com o do São José. Né? Então, assim, o Atlético naturalmente sofreu. Não é porque joga uma grama sintética na arena que vai ser igual. É muito diferente. Muito diferente. Porque o piso é extremamente duro, o gramado é muito baixo. O gramado da arena é alto. Né? O gramado da arena você pisa a fundo o pé. Porque ele foi feito para que fosse o mais próximo possível de uma grama real. Né? Só que com fibra de coco ali. Por isso que às vezes parece que nossa, esse gramado tá cheio de lama. Não tá cheio de lama. É fibra de coco, né? Que é a tecnologia utilizada pela empresa que fez o gramado da Arena da Baixada, né? E o Atlético, então, naturalmente sofreria com isso. E o Atlético, eu acho que não vai chegar e ganhar todos os jogos da primeira fase. E é normal. Só que o Atlético tá desempenhando bem. Tá sendo letal. Porque quando tem a oportunidade, vai lá e faz o gol. Então isso está sendo muito importante para o Furacão nesse início de competição. Vai dando cancha para os atletas, vai rodando um pouco mais o elenco agora, né? Porque antes estava mantendo o mesmo time sempre. E eu já falei algumas vezes aqui, eu tô curioso para ver o Atletiba no sentido de vai ser um teste para as duas equipes, pro Coritiba e pro Atlético. Vai ser um jogo muito bom, eu tenho certeza. TT Mota atualizando